Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luca e hoje eu vou ensinar como cadastrar um apontamento agrícola aqui no sistema, tá bom? Então a gente pode começar aqui, eu estou em gestão operacional, apontamento agrícola e aqui a gente vai para o cadastro, né, de apontamento agrícola. Aqui está a nossa grid, a gente pode vir aqui então em cadastro, tá? Começando aqui, a gente pode colocar a data inicial, né, a inicial desse serviço. A gente pode colocar a data de hoje como esse exemplo, o ano safra, a atividade vinculada a esse serviço. Aqui, logo abaixo, tem a categoria de serviço e o serviço em si, que são aqueles serviços de campo que a gente cadastra no modelo gerencial, né? Então aqui a gente teria que colocar primeiro, né, preencher primeiro a categoria de serviço, aí então o sistema puxar, né, para a gente as subcategorias e os serviços vinculados, né? Aqui a gente pode colocar qualquer um como exemplo, pulverização, por exemplo. E agora a gente tem as horas iniciais de serviço, hora fim do serviço, as horas paradas, e aí ele vai calcular para a gente as horas trabalhadas. Então a gente pode começar aqui, por exemplo, às 7h30 da manhã, foi até às 5 horas da tarde, e eles tiveram uma pausa para o almoço aí de 1 hora, por exemplo, e o sistema vai calcular para a gente 8 horas e meia, tá? Passando aqui para baixo, a fazenda relacionada a esse serviço, assim como o talhão, né? Agora, a gente tem aqui a fase da cultura que a gente deve cadastrar, né? Uma fase da cultura é um campo obrigatório, tá? Se a gente não controla cada fase da cultura, a gente pode colocar aqui, a gente pode cadastrar, na verdade, uma fase geral, que a gente vai vincular os apontamentos. Uma receita e uma ordem de serviço, da mesma forma, a gente deve cadastrar primeiro, né? Uma ordem de serviço, mas também não é um campo obrigatório. Vamos deixar em branco para esse exemplo. O turno de trabalho, diurno, o responsável por esse serviço, né? E aqui o serviço com maquinário, braçal, veículo, maquinário de terceiro. Para esse exemplo, a gente pode colocar aqui o primeiro. Serviço encerrado, sim ou não. Aqui eu vou colocar sim, né? Ou se for não, a gente pode também colocar que ele não foi encerrado. E aqui a área aplicada, né, que no caso vai ser puxado do cadastro do talhão, do cadastro desse talhão que a gente vinculou esse apontamento. O operador, né, da máquina, desse maquinário, assim como a própria máquina que trabalhou, né, nesse serviço. Aqui ele vai trazer para a gente o orímetro, né, o orímetro no momento, nesse momento do cadastro, né, desse apontamento. Então aqui a gente tem o orímetro inicial, né? Na verdade, o orímetro no momento em que essa máquina saiu da garagem, né? A gente pode copiar e colar aqui, por exemplo, esse último orímetro, né? Cadastrado no sistema. E o orímetro inicial do serviço, né? Então, essa diferença aqui entre esses dois, no caso, pode ser, por exemplo, o próprio deslocamento, né? Da garagem, né? Onde fica guardado esse veículo até o talhão, né, do serviço, o orímetro final do serviço, né? Então, por exemplo, 22.280,5, certo? E o orímetro final na garagem, né? Então, o deslocamento, de novo, né, do campo do talhão, né, para a garagem. Então, aqui ele vai trazer para a gente também, né, vai calcular para a gente também a quantidade de horas trabalhadas dessa máquina, né? A gente pode até observar aqui que essas 8 horas e meia são iguais às horas trabalhadas também do serviço, né? É uma forma também da gente auditar no próprio cadastro, né? Que as horas trabalhadas do serviço, dependendo também, são as mesmas horas trabalhadas da máquina. Então, aqui passando mais para baixo, né, a gente tem outros ativos vinculados, né, relacionados a esse apontamento, que a gente pode colocar um implemento, né, no caso, as horas trabalhadas desse implemento, né, ele traz para a gente aqui as 8 horas e meia, considerando, né, mas a gente poderia editar também essas horas. Outros funcionários no serviço, seguindo a mesma linha de raciocínio, a gente poderia inclusive adicionar outros ativos, adicionar outros funcionários, tá? E também editar as horas desses funcionários.
E passando mais para baixo ainda, a gente tem então os produtos utilizados nesse serviço, né? A quantidade de litros ou quilos totais, né? Somando, né, os litros, os quilos dos produtos utilizados. Por exemplo, aqui a gente poderia colocar 20 quilos, né? As fórmulas de aplicação, as caudas, né? Se a gente já tem cadastrado, então ele traria para a gente aqui o cadastro, mas para esse exemplo do vídeo a gente vai fazer manual, tá? Então aqui a gente pode selecionar alguns produtos aleatórios, tá? Que a gente vai, que a somatória deles vão ser esses 20 litros, né, no caso. Então, aqui a gente pode colocar, para o exemplo do vídeo, né, 5 litros, 5 litros para cada, para ficar mais simples, né, ficar mais didático, tá? E então, aqui a gente tem a relação desses produtos, né? E aqui embaixo também a observação, né? A observação, algum detalhe, alguma observação que seja importante para ser lembrado depois, né? Desse cadastro, desse apontamento, tá? Então, aqui a gente revisa, né, as informações que a gente está realizando o cadastro. A gente pode clicar, então, em salvar. E esse foi o cadastro de um apontamento agrícola, um cadastro completo, né, do apontamento agrícola. Pode ver que então ele vem aqui para a nossa grid, né? A gente tem o ID desse apontamento, a data, a safra, fazenda, talhão, atividade, operador, serviço, área, todas as informações aqui, né, importantes. E a gente pode também abrir os detalhes, tá? E a gente pode ir consultando as abas. Então, as informações gerais, os ativos, né, vinculados a esse serviço, os funcionários que a gente cadastrou, que a gente registrou, na verdade, né, nesse apontamento agrícola, e os produtos, né, a relação de produtos utilizados, os custos unitários, né, custo total desses produtos no nosso apontamento, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse, tá? Um cadastro, né, de mostrar como realiza o cadastro completo, né, do apontamento agrícola. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato com a gente, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.